Introdução à Divina Vontade. Lição 8. Esvaziar-nos para receber o dom. Basta apenas que o queiram e que coloquem de lado o querer humano, e o querer divino passará a respirar pela alma e lhes dará a vida, os efeitos, o valor da vida do meu querer. E se ele não é conhecido, como poderão amar e querer uma vida tão santa, que é a maior glória que a criatura pode dar-me? Enorme tarefa e difícil, tanto de entendê-la, como muito mais ainda de colocá-la em prática. Trata-se de deixar de ser a si mesmo, para permitir que Jesus seja quem tome as rédeas da nossa vida. Mas para isso ele precisa encontrar um vazio total. Se fica algo da minha vontade humana, essa vida se estraga. Jesus nos diz isso em diversas ocasiões. Vejamos uma delas. Minha filha, o viver no meu querer traz consigo a perda de qualquer direito, de vontade própria. Todos os direitos são por parte da vontade divina. E se a alma não perde os próprios direitos, não se pode dizer verdadeiramente viver no meu querer. No máximo, se pode dizer viver resignada, uniformada, porque o viver no meu querer não é só a ação que se faz segundo a minha vontade, mas é que todo o interior da criatura não dê lugar nem a um afeto, nem a um pensamento, nem a um desejo, nem sequer a um respiro, no qual o meu querer não tenha o seu lugar. Nem o meu querer toleraria sequer um afeto humano do qual ele não fosse a vida. Teria nojo de fazer a alma viver na minha vontade, com os afetos, pensamentos, etc., que pudesse ter uma vontade humana. 22 de setembro de 1924. Por esse motivo, Jesus ensina a Luísa alguns exercícios para que a alma se esqueça de si mesma, e é conveniente que os pratiquemos continuamente. Ele lhes diz: minha filha, para que a alma possa esquecer-se de si mesma, deve fazer de modo que tudo o que faz e que lhe é necessário, o faça como se eu quisesse fazê-lo nela. Se reza, deve dizer: é Jesus que quer rezar, e eu rezo junto com ela. Se deve trabalhar, é Jesus que quer trabalhar. É Jesus que quer caminhar. É Jesus que quer tomar alimento, que quer dormir, que quer levantar-se, que quer divertir-se, e assim em tudo o mais da vida. Só assim a alma pode esquecer-se de si mesma, porque não só fará tudo porque eu o quero, mas porque eu quero fazê-lo nela. Assim, ela terá a verdadeira necessidade de mim. Ora, um dia eu estava trabalhando e pensava: como pode ser que enquanto eu trabalho, é Jesus que trabalha em mim e que é Ele mesmo quem quer fazer este trabalho? E Jesus: precisamente eu, e são meus dedos que estão nos teus, que trabalham, minha filha. Quando eu estive na terra, as minhas mãos não se abaixavam para trabalhar a madeira, para martelar os pregos, para ajudar nos trabalhos de carpintaria a meu pai, putativo José, e enquanto fazia isso, com estas mesmas mãos, com estes mesmos dedos, eu criava as almas.
a outras chamava para a outra vida, divinizava todas as ações humanas, santificava-as, dando a cada uma um mérito divino. Nos movimentos dos meus dedos, chamava em revista todos os movimentos dos teus dedos e dos de todas as demais criaturas. E se eu via que os fazia por mim ou porque eu os queria fazer nelas, eu continuava minha vida de Nazaré nelas e me sentia como pago por parte delas, pelos sacrifícios e humilhações da minha vida oculta, dando-lhes o mérito da minha própria vida. Filha, a vida oculta que eu fiz em Nazaré não é valorizada pelos homens. No entanto, não poderia ter feito mais bem a eles do que com esta vida depois da paixão, porque, abaixando-me a todos aqueles atos pequenos e baixos, aqueles atos que os homens fizeram em sua vida diária, como correr, dormir, beber, trabalhar, acender o fogo, varrer, etc., atos que ninguém pode deixar de fazer, eu fazia correr em suas mãos uma moedinha divina e de preço incalculável. Assim, se a paixão os redimiu, a minha vida oculta enfeitava cada ação humana, até a mais indiferente, com mérito divino e de preço infinito. Veja, enquanto tu trabalhas, trabalhando porque eu quero trabalhar, meus dedos correm nos teus. E enquanto trabalho em ti, no mesmo instante, com as minhas mãos criadoras, a quantos estou fazendo sair à luz deste mundo? A quantos outros chamo? A quantos outros santifico? A outros corrijo? A outros castigo? Etc. Assim, tu estás também junto comigo, criando, chamando, corrigindo, e assim por diante. E assim, como tu não estás sozinha, agindo, tampouco estou eu sozinho no meu agir. Poderia eu te dar honra maior? 14 de agosto de 1912. Muito claro, não lhes parece? O mesmo acontece no momento da consagração. O sacerdote realiza alguns atos materiais, mas Deus, através deles, realiza um milagre eucarístico, que não se vê, mas transcende o ato humano. A isso se referia Jesus, quando disse: vocês pensam que eu vim fazer minhas obras? Enganam-se, é meu Pai Celestial que mora em mim quem faz suas obras em mim. O problema é que para nós o que vale é o que se vê dos atos. Poderíamos dizer que valorizamos o ato de acordo com o tamanho, com a maior ou menor visibilidade de seus efeitos. Por isso, os classificamos como atos de mais ou menos valor. Mas para Jesus, o que importa é o movimento do ato. Vejamos, o ato se divide em duas partes. O movimento, ato em si, isto é, a energia para realizar qualquer ato. É aqui que age a divina vontade, fazendo as maravilhas que sabe fazer. Já com este movimento, energia ou ato, com a ação da divina vontade nele, o que a criatura fizer é indiferente.
Minha filha, tu não sabes a razão, mas eu a sei. E agora digo a ti, minha humanidade não teve repouso e nem mesmo em meu sono tive trégua, mas trabalhava intensamente, e isso porque, devendo eu dar vida a todos e a tudo, e refazer em mim todas as coisas, convinha que eu trabalhasse sem interromper um instante sequer. E quem deve dar vida deve ser um movimento contínuo e um ato jamais interrompido. Assim, eu estava em contínuo ato de fazer sair de mim vidas de criaturas e de recebê-las. Se eu tivesse querido repousar, quantas vidas não teriam saído? Quantas, não tendo o meu ato contínuo, não se teriam desenvolvido e teriam ficado murchas? Quantas não teriam entrado em mim, faltando-lhes o ato de vida, de quem é o único que pode dar vida? Agora, minha filha, querendo-te junto comigo, no meu querer, quero o teu ato contínuo. Assim, a tua mente desperta é ato. O murmúrio da tua oração é ato. Os movimentos de tuas mãos, as batidas do teu coração, o mover do teu olhar são atos. Serão pequenos, mas que me importa, contanto que haja o movimento. O germe eu os uno aos meus e os torno grandes e lhes dou a virtude de produzir vidas. Nem todos os meus atos foram aparentemente grandes, especialmente quando eu, pequeno, gemia, sugava o leite da minha mãe. Entretinha-me em beijá-la, acariciá-la, entrelaçar minhas mãozinhas com as dela. Mais crescido, cortava flores, pegava água e outras coisas. Eram todos atos pequenos, mas estavam unidos ao meu querer, à minha divindade, e isso bastava. Então, se tornavam tão grandes a ponto de poder criar milhões e milhões de vidas. Assim, enquanto eu gemia, dos meus gemidos saíam vidas de criaturas. Eu mamava, beijava, acariciava, e eram vidas que saíam em meus dedos, entrelaçados com as mãos de minha mãe. Corriam as almas, e enquanto cortava as flores e pegava água, eram almas que saíam da batida do meu coração incriado. E entravam 28 de dezembro de 1917. Agora, num primeiro momento, depois de termos conhecido o dom que Ele nos quer dar, Ele vai nos condicionando a agir com a sua vontade, porém, não pode dá-la em propriedade enquanto não estiver seguro de que o queremos, o amamos e que estamos dispostos até mesmo a morrer, contanto que o conservemos. Por isso, no início, ele começa a nos dá-lo em empréstimo, para agirmos com o dom e esperar com paciência divina até que estejam dispostos a recebê-lo. Minha filha, é verdade que o viver no meu querer é um dom, e é possuir o dom mais grande, mas este dom, que contém valor infinito, que é moeda que brota a cada instante, que é luz que nunca se apaga, que é sol que jamais tem ocaso, que coloca a alma no seu lugar estabelecido por Deus na ordem divina, portanto, toma o seu lugar
de honra e de sabedoria na criação não é dado senão a quem está disposto, a quem não deve desperdiçá-lo, a quem deve estimá-lo tanto e amá-lo mais do que a própria vida. Aliás, deve estar pronto a sacrificar a própria vida para fazer com que este dom do meu querer tenha a supremacia sobre tudo e seja considerado mais do que a própria vida, ou melhor, que seja a sua vida como um nada em comparação a ele. Por isso, primeiro quero ver que a alma quer de verdade fazer a minha vontade e nunca a sua, pronta a qualquer sacrifício para fazer a minha, que em tudo o que faz peça sempre, ainda que como empréstimo, o dom do meu querer. Então, eu, quando vejo que nada faz sem o empréstimo do meu querer, dou como dom, porque ao pedi-lo e tornar a pedi-lo, ela formou o vazio em sua alma, onde colocar este dom celestial. E tendo-se habituado a viver com o empréstimo deste alimento divino, perdeu o gosto do próprio querer. Seu paladar foi enobrecido e não se adaptará aos alimentos vis do próprio eu. Por isso, vendo-se em posse do dom que tanto suspirava, desejava e amava, viverá da vida daquele dom, amá-lo-á e o terá na estima que merece. 25 de dezembro de 1925. O caminho começa a ficar mais claro e parece que existe algo mais que devemos fazer. Está disposto. No entanto, esta disposição é consequência do esquecimento de si mesmo, ou esta é a consequência da disposição. Na verdade, trata-se de uma única atitude, como veremos em seguida. Diz Jesus: se lerem estas verdades e não estiverem dispostos, não entenderão nada, ficarão confusos e ofuscados pela luz das minhas verdades. Para os dispostos será luz que os iluminará, e água que, tirando-lhes a sede, fará com que não queiram jamais separar-se destes canais, por causa do grande bem que sentem e da vida nova que corre neles. 23 de outubro de 1921. Dispostos a quê? Quem não está vazio de tudo, do seu querer, não pode ter um certo conhecimento do meu. 23 de junho de 1922. Agora sim, está dispostos a esvaziar-nos do nosso querer, isso é, dos nossos atos, renunciar a continuar agindo com a vontade humana, renunciar à nossa vida, a não continuar fazendo-a crescer, mas viver da divina vontade, para fazer crescer a vida divina em nós. Como veem, é a mesma coisa. Disponermos a renunciar a tudo, o que é nosso, para dar lugar ao divino. É o esquecimento de si mesmo, são apenas maneiras diferentes de dizer a mesma realidade. Uma só atitude não dá passo a um só ato de vontade humana. Por fim, Jesus nos ensina que para permanecermos sempre conectados à sua vontade, ao seu querer, sobretudo no começo, devemos realizar 2 atos, o ato preventivo e o ato atual, diz Luísa.
Se é tão grande um ato feito em meu querer, quantos ai de mim não deixo escapar? E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, existe o ato preventivo e o ato atual. O preventivo é aquele em que a alma, desde o primeiro surgir do dia, fixa a sua vontade na minha e se decide e se confirma em querer viver e agir só no meu querer. Previne todos os seus atos e faz com que todos corram no meu querer. Com a vontade preventiva, o meu sol nasce. A minha vida fica duplicada em todos os teus atos, como dentro de um só ato. E isso supre o ato atual. No entanto, o ato preventivo pode ser ofuscado, obscurecido pelos modos humanos, pela vontade própria, pela estima de si, pelo descuido e outras coisas que são como nuvens diante do sol, que tornam menos vívida a sua luz sobre a face da terra. Em troca, o ato atual não está sujeito a nuvens, mas tem a virtude de dissipá-las, se é que existem, e faz nascer tantos outros sóis nos quais fica duplicada a minha vida com tal intensidade de luz e calor que formam tantos novos sóis, um mais belo do que o outro. No entanto, os dois atos são necessários. O preventivo dá a mão, dispõe e forma o plano para o ato atual. E o ato atual conserva e amplia o plano do preventivo. 27 de maio de 1922. Bem, aqui está a nossa lição. Para esse vídeo, coloquemos toda a nossa atenção nisso, sem omitir o que já fomos aprendendo. Fiat.